Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou o Adorável Cinéfilo, estudante de cinema. Sejam bem-vindos de novo ao meu canal. Estava aí um tempinho sumido, passei cobrindo um festival de cinema em Goiás, estava também no fim de semestre da faculdade, ou seja, tudo um inferno, mas agora eu tô de volta e eu não podia entrar no mês de julho sem falar do grande acontecimento do mês de junho, que é Divertidamente 2, um filme que ninguém sabe de onde veio, ninguém pediu, aconteceu e tá sendo um sucesso absoluto. É claro que eu vou ter que comentar desse filme aqui. Então senta aí, pega o chazinho e vem comigo, menino. Eu sou a Alegria falando ao vivo da cabecinha da Riley. Se prepara pra agitar! A tristeza tá na área! Esse é o Raiva. Vamos precisar de protetor bucal. Medo? Não! Isso não é nosso! Nojinho, que bom ter ela no time. E vamos lá, Divertidamente 2. O que dizer desse filme, né? Muita coisa. Na realidade, este vídeo não vai ser só uma crítica do filme. Nesse primeiro momento eu vou fazer uma crítica um pouco mais superficial, abordando alguns pontos apenas. Depois vamos ter um momento de discutir alguns acontecimentos do filme. Então vai ter spoilers neste vídeo, já digo pra vocês que ainda não assistiram ao filme. O que eu acho difícil, porque né, já com 600 milhões de espectadores, será que alguém ainda não viu esse filme, né? Enfim. E depois a gente vai ter também uma análise mais mercadológica de Divertidamente 2. Não gosto muito de fazer isso, não gosto de falar de números. Acho esse negócio de, bilheteria alta, tal filme se pagou, tal filme não se pagou. Grandes merdas, no final não interfere em nada. Mas nesse caso tem uma interferência muito importante, não só dentro da Pixar, mas da indústria da animação e do cinema. O sucesso de Divertidamente 2 é muito agridoce. E eu vou reservar um espaço para comentar sobre isso aqui também. Então agora vamos começar a falar de Divertidamente 2, dirigido por Kelsey Mann. Bom, esse filme foi anunciado do mais completo e absoluto nada. Foi num daqueles Investors Day da Disney que alguém chegou do nada falando, olha só, Divertidamente 2 vai acontecer, tá? Ano que vem, tá chegando aí no cinema. E ninguém entendeu, porque esse filme tinha voado completamente fora do radar. Ninguém fazia ideia de que essa produção tava acontecendo e ela tava acontecendo. E por que que Divertidamente 2 aconteceu? Digamos que a Pixar tava vivendo uma crise. Eu coloco crise entre aspas porque essa crise foi provocada pela própria Disney e pela própria Pixar. Vou explicar. Os últimos filmes do estúdio não tinham sido muito bem sucedidos em números. Estou falando aqui de Luca e Red, Crescer é uma Fera. Elementos a gente vai comentar um pouquinho mais tarde. Mas esses filmes não foram muito bem de números porque eles não foram pro cinema, né? Porque a Disney pegou esses filmes, olhou e falou assim, acho muito infantilzinho, bora colocar no Disney Plus, e foi o que fizeram. Ou seja, não tem como um filme ter um bom rendimento, um rendimento espetacular, um rendimento absoluto, se ele vai direto pro streaming. Não faz o menor sentido. Mas calhou isso de, a Pixar está falhando, e por outro lado, existe aquela galera reacionária conservadora que criticou fortemente tanto Luca quanto Red por conterem questões de representatividade. Seja ela asiática, LGBT, feminina, todos esses filmes estavam com olhares um pouco mais diversos sobre o mundo, e a Pixar não é um estúdio com olhar diverso. Isso é uma coisa que pode chocar alguns de vocês, mas eu sinto muito, a Pixar não é. A Pixar faz filmes sobre monstros, filmes sobre peixes, filmes sobre carros, filmes sobre mulheres virando ursos, mas tudo isso, na verdade, tá fazendo grande metáfora para crises de meia-idade de homens brancos. O que é Os Incríveis, se não um filme que é sobre a crise de meia-idade de um homem branco? É basicamente isso. E acho que por isso que a Pixar agradava bastante um pouco essa parcela reacionária, mais conservadora do público que consome cinema, porque eram histórias muito pautadas nesse sentido. E quando a Pixar arrisca ir para outros caminhos, que é o caso de Luca e Turning Red, eles sofreram grandes represálias desse público, dizendo que a Pixar e a Disney cederam à cultura woke e não sei mais o que, toda aquela bobajada que a gente abre o Twitter e a gente lê e a gente quase que revira o olho pra trás de dor de cabeça. E posso afirmar aqui, eu acho Luca e Red um dos melhores trabalhos da Pixar. Justamente porque não só deixa essa coisa dessa crise de meia-idade de homens brancos de lado, mas também todo aquele ar pseudo-intelectual que a Pixar tem de ser o seu
coach, de te mostrar como é viver o jeito certo da vida, de te dar uma grande lição de moral sobre a sua própria mente. Eu gosto como esses filmes deixam isso de lado e ainda assim trazem emoção, trazem coisas boas, positivas pro espectador, sem precisar ser aquela coisa panfletária, aquela coisa muito didática. O Pete Docter se saía bem nisso de filmes com um pouco mais de carga emocional. Eu amo Up, que é um dos grandes trabalhos dele. Eu acho um filme maravilhoso em tudo, um dos melhores da Pixar. E gosto muito do primeiro, Divertidamente, também, que tinha toda essa carga emocional, ainda com bastante leveza. Soul, eu confesso que eu já acho um pouco, muito autoajuda ali. É uma grande salada de livros de autoajuda que virou filme, então eu tenho um pouco de preguiça dele. E Luca e Red foram os trabalhos da Pixar que talvez me chamaram mais atenção e que talvez estejam no meu coração junto com alguns grandes clássicos como Procurando Nemo, Monstros S.A. e por aí vai. Mas esses filmes não fizeram sucesso. Eles fizeram sucesso dentro de uma bolha muito nichada do público que já consome Disney e Pixar. Mas não foram filmes que quebraram circuitos. Elementos, por outro lado, já fez um relativo sucesso, mas ele teve uma curva demorada. Ele não foi um sucesso automático. Ele precisou de muito tempo em cartaz para conseguir se pagar os investimentos em marketing e aí sim conseguir render lucro. E foi um filme bastante lucrativo. Mas ele precisou de um marketing muito boca a boca, porque o marketing da Disney e Pixar foi uma tragédia. E realmente, olhando os trailers de Elementos, eles são horrorosos comparados à maravilha que é o filme. E isso acendeu uma lanterna vermelha dentro da Pixar, dizendo: agora nós precisamos ir com calma. O próximo filme da Pixar, antes de Divertidamente 2, seria um filme original intitulado Hélio, que já ganhou trailer e até bonequinhos do McDonald's, mas que eu não comprei porque eu nem vi o filme, né? Mas Hélio foi jogado lá para 2025 ou 2026, se não me engano, para dar lugar a Divertidamente 2. E por quê? Porque é uma sequência mais universal. É aí que entra todo o chorume dessa história de por que esse filme existe. O Bob Iger, nem lembro mais se é o Bob Iger ou é o Chapek, sei lá qual é o Bob que tá no comando da Disney agora. O tio Bob lá acha que o grande problema são filmes semi-autobiográficos. Ele acha que a Pixar e a Walt Disney Animation precisam de histórias mais universais. E isso é fim de carreira. Isso fez eu revirar o meu estômago de raiva, ódio e frustração. Porque o que a gente vê é justamente o contrário. Filmes semi-autobiográficos têm muito mais coração do que essas tramas mais universais. Vide, por exemplo, que Luca, Red e O Menino e a Garça, o novo do Miyazaki, que também é semi-autobiográfico, são filmes que estão sendo queridos por uma parcela do público, né? Então, assim, me desagrada um pouco esse papo. E me desagrada que Divertidamente venha sobre esse mote de uma trama mais universal e de uma trama sem tanta lacração. Como diz a galera reacionária que... Ai, que canseira. E aí, como já era de se esperar, esse filme não vai fazer nada de controverso, nada de novo e nada de muito gritante. É um filme que vai seguir totalmente a linha do que o público já viu no Divertidamente 1 para fazer uns trocados fáceis. Verdade seja dita, Divertidamente 2 é um filme desnecessário. Eu odeio usar a palavra desnecessário quando a gente tá falando de cinema, porque nada no cinema é realmente necessário. Porém, Divertidamente 2 é o ápice do desnecessário, porque é um filme que não só anula muitos conceitos do primeiro, que já tinha alguns conceitos que eram bem frágeis, que eu vou abordar mais à frente, mas ele também não apresenta nada de novo e nada de substancialmente relevante. Mas nesse filme agora, a Riley vai entrar na puberdade e entrar em contato com suas novas emoções. A ansiedade, a vergonha, a inveja e a tédio. Enfim, gente, já vamos falar aqui sobre o elefante na sala, que nem a Pixar quis falar, mas aqui nesse canal a gente vai falar. Que é o fato de que no primeiro filme as emoções eram muito bem divididas entre alegria, nojinho, tristeza, raiva, medo, e elas estavam presentes tanto nas crianças quanto nos adultos. E o primeiro Divertidamente já tem um furo muito grave, que as pessoas tentam explicar com várias teorias. Ah, é porque a Riley não formou a própria mente. Ah, é porque ela é não binária. É só um furo de roteiro o fato das emoções da Riley terem designs diferentes das dos adultos. As dos adultos têm a cara deles, tem o cabelo deles, tem o visual deles, né? E até de outras crianças também tem, quando a gente vê aquela ceninha das várias mentes das pessoas. E as da Riley não. Isso não é pensado, gente. Isso é furo de roteiro. Isso é porque a Pixar precisa que o design das emoções da Riley seja mais bonitinho e que elas sejam variadas. Elas não podem ser todas meninas, né? Então, assim,
é só um furo. E é um furo que ia ficar muito mais evidente com Divertidamente 2, né? Afinal, onde estão as outras emoções nos adultos? A Pixar nem se dá o trabalho de explicar isso. E por incrível que pareça, eu até achei isso mais honesto do que eles tentarem enfiar uma desculpa fajuta pro espectador, visto que a gente já sabe que isso é apenas um furo de roteiro e não uma metáfora muito bem elaborada. Mas aí chega a ansiedade. Quando Divertidamente 2 foi anunciado, eu fiz um vídeo nas plataformas verticais dizendo que esse filme podia dar muito errado, porque o relativismo emocional do Divertidamente 1, de que as emoções têm que estar em equilíbrio para que você conviva em harmonia consigo mesmo, não ia funcionar quando a gente está falando de ansiedade, uma emoção que basicamente te desequilibra por completo. Sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, então assim, estou falando aqui do meu lugar de fala, tá? Não estou apenas no lugar de escuta. Então eu já estava bem preocupado com o que esse filme ia fazer. E ok, não foi tão horrível quanto eu achei que seria. Divertidamente 2 funciona muito bem, é um filme bom, porém ele é de extremos. Onde ele acerta maravilhosamente, e onde ele erra é um erro grotesco. A trama é praticamente a mesma do primeiro filme, as emoções são chutadas para fora da sala de comando, elas têm que voltar para lá, que aliás é a fórmula da Pixar, né, de tirar um personagem da sua zona de conforto e fazer ele voltar para casa. Toy Story, Procurando Nemo, Monstros S.A., Valente, todos esses filmes têm esse mesmo conceito. Só alguns que fogem um pouco e que se destacam, né? Como por exemplo Ratatouille. E nessa repetição da trama, o que acontece? Divertidamente 2 perde muito do seu impacto emocional. Porque tem muita coisa que acontece aqui que a gente já viu acontecer nos filmes anteriores. Sim. Por exemplo, quando a Alegria aqui tem um surto dizendo que desiste, que não acho que a Riley vai sentir menos alegria a partir de agora, a gente já viu ela chorando lá no Poço das Memórias no primeiro filme, então assim, não é uma coisa nova, então você não tem o mesmo impacto emocional, não tem o mesmo punch anteriormente. Esse filme estabelece um conceito novo que eu achei interessante, é o senso de si mesmo. A Riley agora tem memórias que formam o senso de si mesma, a percepção que ela tem dela, e a gente vê no começo do filme que a Alegria joga as memórias ruins fora, para que vão para o senso de si apenas as memórias boas. Então a Riley tem um senso de si muito bom, que não duvida de si mesma, inclusive a gente ouve a voz dela ecoando: eu sou uma pessoa boa. Mas a partir do momento que a ansiedade chega, isso muda de figura. E eu acho que esse é um dos poucos pontos em que o filme se sai bem. Todo esse arco dramático do senso de si funciona, porque é bem onde a ansiedade mexe com você. É na sua percepção sobre você. Inclusive, tem dois momentos muito impressionantes de Divertidamente 2, que eu já vou destacar logo de cara, que é quando a ansiedade consegue formar um novo senso de si da Riley, que é aquele senso equivocado. A Riley repete pra si mesma na voz dela, a gente ouve ecoando: eu não sou boa o bastante. E isso me pegou legal, porque é exatamente o que a gente ouve quando a gente tá nessa situação da ansiedade estar no controle. É literalmente esse tipo de fala. E gosto também da cena da crise de ansiedade ou do ataque de pânico que a Riley tem. É muito real, aquela sensação é muito verdadeira. O momento onde ela começa a esfregar o peito porque tem alguma coisa errada, a dificuldade da respiração, o suor, aquele olhar de desespero, tudo isso foi muito bem captado. E isso eu achei bastante corajoso num filme infanto-juvenil. Muito provavelmente as crianças não vão entender, acho que especificamente essa parte. Mas para quem já teve esse tipo de coisa acontecendo na sua própria vida, entende exatamente a dor ali. E muitas pessoas criticaram a maneira como a crise de ansiedade da Riley acaba, né? Que é com a alegria e as outras emoções abraçando ali o senso de si dela. Mas eu até que achei isso bem pertinente, porque eu acho que nada mais é do que isso, né? A gente tendo que se acalmar e, de certa forma, se confortar e se abraçar. Então, eu entendo ali aquele momento, aquela resolução ali. Tem coisas muito interessantes nesse pedaço, né? A Alegria entende que as memórias ruins também vão ter que fazer parte do senso de si da Riley, né? De que não é só o lado bom, o lado ruim também existe, o nosso lado ruim também é real. E eu gosto de uma fala da Nojinho inclusive, que é muito pequena, mas que eu achei muito interessante, que é como evitar que memórias ruins criem um senso de si equivocado. Isso é muito interessante. E é uma fala que não tem resposta, ninguém responde ela. Porque não tem, né? Porque a gente tem que aprender a filtrar quais as memórias vão ser positivas e quais as memórias dizem de verdade sobre nós e quais memórias são apenas equívocos. Mas até aí, o filme tava muito ok pra mim, tudo indo muito bem. Aí tem alguns pontos que são problemáticos, como por exemplo, as novas emoções. Elas não têm serventia alguma tirando a ansiedade. Não servem pra nada.
A tédio não serve pra nada. Aliás, a tédio parece muito mais arrogância do que tédio. O vergonha também. O vergonha tá ali só pra fazer um parzinho com a tristeza, uma coisinha engraçadinha, deles terem meio que um flerte ali, uma coisinha divertidinha. Mas ele não serve pra muito além disso. Inclusive, ele só fala uma frase o filme inteiro. E a inveja e a ansiedade são as emoções que mais funcionam. Agora, funcionar também, eu tô usando uma palavra um pouco forte. Eu acho que a Pixar pegou muito bem alguns pontos da ansiedade em específico. Essa coisa da ansiedade sempre querer prever o futuro, sempre jogar o pior acontecimento possível, a pior hipótese possível, ela vai jogar pra você. Isso eu achei muito real. Mas tem coisas ali que me pareceram um pouco destoantes da ansiedade, né? Por exemplo, a questão de que a ansiedade, de certa forma, manipula a Riley pra que a Riley troque as amigas pelo grupo mais popular. Isso acontece quando você é adolescente. Eu já vivi isso dos dois lados. Eu já tava do lado que foi trocado, já tava do lado que trocou também. Então, assim, eu consigo entender esse acontecimento dentro do filme, mas eu não acho que ele seria motivado pela ansiedade. Talvez se fosse pra atrelar alguma emoção, faria muito mais sentido atrelá-lo à inveja, a questão do socialmente aceito, a questão do popular, do que de fato a ansiedade. Porque, inclusive, perder pessoas é uma coisa que ataca muito quem é ansioso, né? Então, assim, trocar pessoas também é uma coisa que vai te deixar muito ansioso no mau sentido da palavra. Então, me preocupa um pouco isso, né? Assim, a maneira como o filme aborda essa questão. Tem outras coisas que eu acho que o filme acertou mais no que diz a inveja também. A inveja que ela é pequenininha, ela tem um olhão e ela tá sempre deslumbrada, querendo ser todo mundo, né? Eu achei uma boa sacada. Mas eu, por exemplo, não entendo a tédio, não tem necessidade alguma dessa personagem. Eu trocaria mais a tédio pela culpa do design anterior, né? A culpa seria uma emoção pequenininha com uma mochila enorme nas costas dela. Acho que faria mais sentido do que o que aconteceu aqui. E o problema é que, assim, a ansiedade, ela não é uma vilã no filme, né? Ela é bem intencionada. Teve críticos que citaram isso como um ponto positivo, como se fosse uma coisa boa não lidar com um maniqueísmo emocional. Eu já tenho um pouco de problema com isso, porque é muito difícil quando você vê uma coisa que você tem, né? Uma coisa que você sofre e que te faz sofrer, sendo vista e retratada na tela com essa boa intenção. Me parece uma abordagem um pouco desproporcional e até meio equivocada. Will, mas qual seria a melhor abordagem? Não ter, né, gente? Desculpa, a melhor abordagem é isso. Divertidamente 2 não tem necessidade. Então a melhor maneira deles abordarem a ansiedade seria não abordar. Desculpa, eu realmente acho que não precisava disso. Porque se você não vai conseguir falar sobre esse sentimento com a frieza que ele exige, fica um pouco complicado defender. O filme é bonitinho e tal, sabe? Tem aquele momento que te faz chorar. Eu chorei no filme, não vou ser hipócrita de dizer que eu não me emocionei. Emociona, só que ele é esquecível. Ele entrou pra mim, acho que no mesmo limbo de Wish. São 2 filmes que eu esqueci e que eu não tenho a menor vontade de rever de novo, né? E isso é sintomático do que tá acontecendo com a Disney Company. Muito triste, né? Ver um dos estúdios que você mais gosta virando esse mar de produções meia boca. E preciso abrir um parênteses também para comentar sobre a dublagem. O elenco de dublagem de Divertidamente 2 é muito querido, tem muitos atores da Globo, Mia Mello, Dani Calabresa, Léo Jaime, Otaviano Costa, agora Tata Werneck também, né? Então, assim, mas a dublagem pisou na bola. Tem muito termo que a minha geração e as crianças não usam mais. Tipo, lacre, cancelamento, cringe. E aí o filme se torna cringe, porque são termos que vão estar esquecidos daqui a, 40, 50 minutos. Então, assim, a dublagem, ela já nasceu datada. Eu achei isso muito engraçado. A dublagem desse filme, ela já nasceu datada. Porque ela não faz sentido nem com o ano que a gente tá vivendo. A gente não fala mais desse jeito na internet. Então, assim, né, pisou na bola. Não é culpa dos dubladores, eu acho que é culpa mais da adaptação mesmo. Não precisava de tudo isso. Ficou uma pisada de bola, mas enfim, né. Acho também interessante citar aqui, antes de finalizar essa parte mais crítica, as animações 2D. Tem um pedaço Divertidamente onde eles entram nas memórias da Riley, e aí ela vê um desenho que ela assistia, que é meio que uma paródia da Dora Aventureira, que conversa com o público. Eu achei isso muito engraçado. A animação 2D realmente funcionou bem. Legal ver a Pixar tentando
tentar alguma outra coisa. Mas aí a gente já chega na próxima parte, que é a Pixar não vai tentar mais nada a partir de agora. Divertidamente 2 foi um sucesso. O filme tá com uma bilheteria estrondosa. Até o momento onde eu estou gravando este vídeo, Divertidamente 2 já atingiu 4,5 milhões de espectadores no Brasil e 93,5 milhões em bilheteria. É a segunda maior estreia cinematográfica no Brasil de todos os tempos e a maior bilheteria de uma animação no Brasil até agora. Eu tô citando o Brasil, mas porque é o nosso país, mas lá fora os números são tão proporcionalmente grandes quanto este. E o que isso significa? Que agora, tanto a Pixar quanto a Disney entenderam que o jeito deles fazerem dinheiro e levarem pessoas ao cinema é fazendo sequência, mesmo de coisas que já estejam totalmente fechadas. Não é à toa que Moana 2 vem aí. Então, os filmes originais vão ter muito menos prioridade dentro dos estúdios agora, vocês podem acreditar nisso. E é um problema, né? Porque aí a gente entra numa crise identitária e numa crise criativa muito forte, porque você vai ter filmes que são o tempo todo derivados de alguma coisa. E as coisas originais vão ficar sem marketing e sem publicidade. E também, assim, para os estúdios é mais fácil fazer sequência, porque você já tem um material ali para você trabalhar, você não precisa trabalhar para criar outra coisa. Os exibidores ficam felizes, porque sequência atrai público e as pessoas não têm ido ao cinema. Então, assim, quanto mais gente for ao cinema, melhor. Então, os exibidores vão ficar satisfeitos. E, por outro lado, os estúdios vão ficar felizes também de terem que trabalhar pouco, entregarem pouco e o público achar ótimo. Acho que Divertidamente 2 é ruim? Não. Acho que ele poderia ser melhor? Com certeza. Acho que ele é esquecível? Em absoluto. E ele significa um grande problema para a indústria da animação a partir de agora. Porque se você queria fazer um filme original em algum lugar, você vai ter que penar para conseguir um espaço. E a gente sabe que muito provavelmente Divertidamente 2 vai tirar o Oscar de algum filme que realmente merecia no ano que vem, na categoria de melhor animação. Já tem muita gente defendendo esse filme, dizendo que o filme é ótimo, tudo bem, tá com hype imenso na internet, amém, vivam o hype. Sou super a favor de que as pessoas sejam felizes. Se você gostou do filme, um beijo pra você. Mas eu não dou mais de 2 meses pra vir alguém no Twitter falar acho que esse filme realmente não é tão bom. Porque não é mesmo, tá? Assim, é muito esquecível. Assim como hoje em dia a gente tem um senso comum de que Toy Story 4 é uma derrota. E quando ele estreou, todo mundo achou maravilhoso. Vai ser a mesma coisa agora. Divertidamente 2 estreou, é maravilhoso, é lindo. Mas dá 2, 3 meses. Deixa esse filme entrar no streaming pro público realmente perceber do que tá se tratando isso aqui. Bora! A Riley precisa da gente. Já te botei em alguma roubada? Várias. O que é isso? O abismo do sarcasmo. Sarcasmo? Oi, a gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Ai, a gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Ai, que gente mais besta. Ah, que gente mais besta. Divertidamente 2, em junho, nos cinemas. E é isso, esse grande vídeo que mais ficou parecendo um Consciousness of ódio, né, aqui, fica por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com quem gosta de cinema, deixa um comentário se você gostou do filme ou não. Não precisa me matar porque eu achei meia boca, mas eu achei. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Agora Deus me ajude para lidar com a onda de hate disso aqui, hein?